segundo ele, 6 áreas, né, seis funções administrativas, onde a principal função era 6 funções dentro da organização, onde a principal era a função administrativa, que coordenava todas as outras, e ali o Fayol já também tinha criado as funções universais da administração, tá? Que nunca foi totalmente contrariada. Hoje a gente tem um novo formato das funções da administração, que o que foi exposto para a gente, ou seja, todo ato administrativo ele deve acontecer a partir de um planejamento, então deve-se olhar qual o objetivo, o problema a ser atingido, o objetivo a ser alcançado, olhar para os recursos que citei, e aí se deve criar um caminho, ou seja, fazer um planejamento para atingir aquela meta, aquele objetivo, resolver aquele problema. Então, o planejamento é a primeira função administrativa, tá? A primeira função da administração, hoje moderna, né? A primeira função é a função de planejamento. A segunda função é a função de organização. Porque depois de que planeja, coloca no papel que se desenha o que se deve ser feito. O próximo passo é buscar os recursos, que foi aquilo que a gente falou, alocação de recursos, delegação de autoridade, divisão de tarefas, né? Então, a segunda função da administração é a organização, da administração moderna. A terceira função da administração moderna é a direção, ou seja, direcionamento, precisa ter uma pessoa à frente, coordenando o grupo de pessoas, o que deve ser feito, acompanhando. E o último é o controle, né? Tudo que é planejado precisa ser acompanhado aos poucos para que se torne realidade. Então, planejamento, organização, direção e controle são as funções da administração moderna. Tudo bem? Tudo certo até aí? Tranquilo? Sim. Então, beleza. Salinha tá quieta. O que vocês acham, pessoal, que está acontecendo com os alunos hoje? A aula anterior não estava muito cheia também, não? Estava lotado, o pessoal está fugindo da minha aula. Olha, não pode fugir da minha aula, porque depois tem atividade, tem avaliação e tem nota no currículo também. O que aconteceu com o pessoal? Fugiu aqui da sala? Então, as funções aí da administração moderna. Beleza, então, boa noite. Aí, chegando mais gente, chegou ali o André, o Lucas, agora a sala tá ficando mais cheia. Beleza, isso é bom. Isso é bom. Porque o que eu quero fazer com a sala vazia vai ficar um pouco complicado. Como será que eu vou passar? Vou passar individual para fazer o que eu estou pretendendo, planejamento da aula de acordo com o último conteúdo passado de ontem. Vamos ver aqui no log de novo. Beleza, então essas são as funções da administração, tá certo? O que isso significa? Que para os administradores treinados, gerentes, que passaram por um processo de formação, para realizar
qualquer coisa, é preciso que seja submetido a esse processo. Por isso que tem até uma numeração, porque é cronológico. Cronológico o quê? Obedecer a uma ordem de tempo, né? Tem que ser nessa sequência. Então, eu só posso organizar depois que eu planejei. E aí, a partir do momento que está planejado e organizado, aí eu consigo direcionar. E aí, planejado, organizado e direcionando, eu mantenho o controle. Então, tem que ser nessa sequência, e quando um desses falta, a coisa pode dar errado. Aí, dado que eu dei vários, né, eu dei exemplos reais de falhas que acontecem e aí prejudica muitas, né? Muita coisa errada. O que a gente mais fala, na verdade, se a gente prestar atenção, principalmente no poder público, né, o que traz as coisas erradas, o que prejudica muita gente, é a má gestão, ou seja, o mau planejamento, a má organização, a má direção e o mau controle, tá? É super em evidência, né? A gente sempre tem problemas públicos no Brasil acontecendo, a vida toda foi assim, é um problema histórico, né? Desde que os portugueses invadiram aqui, mataram escravizaram os negros e mataram os índios, sempre foi assim. A gente tem problema desde lá, de lá para cá é a mesma coisa. Mas o que a gente vive hoje na atualidade, e o tempo todo a gente está ouvindo falar, e a gente faz a nossa interpretação também sobre isso, porque a gente está vendo, é a má gestão da pandemia, por exemplo, no Brasil. E aí, como que isso é difícil, né? Porque gera mortes, pessoas contaminadas demais, em excesso, não tem leitos nos hospitais, aí, consequentemente, tem que as pessoas ficar presas em casa, isso prejudica a economia. Então, a gente está falando de coisa mega, mais que afeta todos, né? Por quê? Por erro de uma má gestão, né? Que não foi feita com os devidos procedimentos de planejamento, organização, direção e controle, tá? Porque se tivesse acontecido, não seria, não estaríamos dessa forma. E aí, isso é dentro de uma organização da mesma forma. Os problemas organizacionais são vários, né? A gente pode citar problemas organizacionais. Problemas organizacionais, para exemplificar, pode ser uma organização que está tendo custo excessivo, tá? Então, ela pode estar tendo custo excessivo porque está tendo vários gastos desnecessários, né? Despesas adicionais, está tendo desperdício, o má gerenciamento mesmo, até mesmo da compra ou a falta dela, pode ser vários problemas. Pode ser conflito de equipe, né? Pode ser uma má imagem da empresa perante o mercado devido a um histórico longo de má atendimento. Então, podem aparecer várias situações. Tem má gestão e uma boa gestão. O próprio Fayol da história da administração clássica que a gente falou, o Fayol ficou famoso porque ele entrou numa usina, numa mina, né, de uma mina na época que estava falida, e ele, com os conceitos de gestão, ele conseguiu fazer com que essa mina lá na França fosse a mais lucrativa depois de um período que ele aplicou os conceitos que ele acreditava. Então, é fundamental a boa gestão. É fundamental que se aplique os princípios da administração moderna dentro de todo e qualquer ato que faça fazer. Beleza, gente? Então, sempre há um motivo. A grande questão é se eu fosse falar para vocês do meu ponto de vista, se você perguntasse para mim o que é, né, qual que é a finalidade da administração, eu diria para vocês o seguinte, do meu ponto de vista, que a finalidade da gestão, da administração, é alcançar objetivos, tá? Então, é possível se fazer qualquer coisa através da administração. É claro que para fazer as coisas, né, precisam de ferramentas, precisam de recursos, né? Precisa haver esse planejamento, organização, direção e controle. Mas a partir da aplicação deles é possível conseguir qualquer coisa, mesmo que seja algumas com tempo mais demorado e outras com tempo menor. Então não tem nada impossível, tá? É só colocar a cabeça para pensar, olhar para os recursos e aí aplicar, né, os princípios da administração. Ontem na eu coloquei lá eu cliquei o Google Classroom, que é a sala de aula do Google, tá? Sala de aula virtual do Google, porque vira e mexe tem aluno que fala que não está conseguindo acessar o Teams. Então agora também estou disponibilizando no Google Classroom, no Google Sala de Aula, material, tal, as aulas que eu estou dando aqui eu estou disponibilizando lá também, porque para entrar no Google Classroom, depois é só colocar o e-mail do Gmail, a senha do Gmail, que a pessoa acessa a partir do link e do código da sala. E aí no Google Classroom, que tem a ver com essa aula de funções da administração,
que é a nossa base, continua o final da primeira base, né? A primeira base começa naquele histórico da Revolução Industrial, as teorias administrativas, e o final da primeira base são as funções da administração, tá? Então, lá no Google Classroom, eu coloquei lá atividade que era atividade dessa aula, né? Da aula de funções da administração. Por isso que eu estava precisando que entrasse mais pessoas, porque como que a gente vai fazer isso aqui? Individual? Individual não, é muito, né? Muito demorado para fazer individual. Então, lá no Google Classroom, ele estava da seguinte forma: faça o que se pede. Né, o texto começava assim, vocês podem acompanhar aí esse texto no chat. Vendo o texto no chat, vai aí no chat só dar uma curtida, né? Coloca um emoji aí qualquer aí, só para me saber que você tá vendo. Tá lá, ó. Tá aí no chat. Faça o planejamento que se pede, né? Ou seja, aplicando as funções administrativas, planejamento, organização, direção e controle, praticando as funções da administração, as funções modernas da administração, eu coloquei as funções da administração moderna, mas tudo bem. As funções modernas da administração, faça o que se pede. Então, vamos lá. Aqui não tem todos os alunos. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, tá? Aqui só tem 12 alunos. Então, para a gente fazer o que se pede, esses 12 alunos que estão aqui, a gente pode fazer 3 situações. Ou a gente pode pegar os 12 alunos que estão aqui online e dividir em 2 grupos grandes de 6. Ah, professor, e o pessoal que não acessou? Ué, pessoal, e o pessoal que acessou? Não acessou, depois eles podem fazer ou individualmente, ou se juntar com o pessoal que faltou também, e fazer também atividade, ou fazer a mesma atividade que é do Google Classroom. Lá no Google Classroom, o pessoal vai fazer mais ou menos individual, né? E aí, o que é que se pede? Então, esses 2 grupos de 6, entre vocês que estão aqui, ou 3 grupos de 4, 3 vezes 4, 12, né? 3 grupos de 4 pessoas. Agora entrou mais um. Ou 2 grupos de 6, tá? Então, para mim, tudo faz. Se tivesse todo mundo, a gente já fazia naqueles grupos padrão que a gente já trabalha. Faça o que se pede. Prestem bem atenção. Vocês que vão se juntar, que vão ser um grupo, nesse momento, esse grupo é uma consultoria, tá bom? O que é uma consultoria? É um grupo de profissionais com conhecimento especializado, e por ter esse conhecimento especializado, ele é procurado por outras pessoas que têm a necessidade desse conhecimento. Quando você vai a um hospital, você procura o médico, porque o médico ele é o especialista em medicina. Então você está sentindo alguma coisa, e o médico que estudou vários anos, que é especialista em medicina, ele vai consultar. Ele vai fazer uma consulta para identificar o seu problema de saúde, tá? Fazer exames, se for necessário, e propor um diagnóstico, remédios para solucionar um procedimento médico para solucionar o teu problema de saúde. Então, você faz a consulta com o médico, que ele é um especialista. Só que o médico não é o único o profissional que se consulta. Quando alguém está com algum problema jurídico, ele consulta um advogado. Quando algum empresário está com algum problema fiscal, ele consulta um contador, tá? Quando algum empresário está com algum problema de gestão, ele procura um administrador, tá? Um gestor logístico, depende do problema dele. E a partir do momento que essa pessoa procura esse profissional que tem um conhecimento especializado, o que o profissional vai fazer em contrapartida é fazer uma consulta. Ele vai dar uma consultoria. Ele vai analisar o problema a partir de um olhar técnico, tá? Então aqui é uma história hipotética. Isso tudo que eu estou falando para vocês é uma história hipotética. Não existe essa história, mas vamos se vestir de personagem agora, nesse momento. Então, os grupos, na verdade, nesse momento, são uma consultoria, são empresas. Consultoria, tá? E é claro que vocês são uma consultoria que trabalham por dinheiro, correto, né? Vocês prestam o serviço de vocês e cobram valor pelo serviço de vocês, tudo bem. Só que vocês são consultores modernos. Vocês sabem que as empresas modernas têm um conceito de responsabilidade social.
né? As empresas modernas têm o conceito de responsabilidade social e ambiental. E vocês sabem que é importante praticar a responsabilidade social e ambiental, porque isso reflete de maneira positiva na imagem da empresa. Beleza? Tá certo? Sim ou não, galera? Responsabilidade social reflete de maneira Sim, positiva na imagem da empresa? Reflete, né? Quando o reflete. McDonald's faz o McDia feliz, isso é positivo com o McDonald's, né? Reverte toda a venda do dia 13 de agosto dos Big Macs para instituições que cuidam de crianças com câncer. Isso é positivo. Quando o SBT faz o Teleton, um dia todo de programação para arrecadação de dinheiro lá para as pessoas, para as crianças deficientes, isso é positivo, isso é responsabilidade social. Quando a Globo faz o Criança Esperança, isso é positivo. Então, beleza. Vocês, como grupo de consultoria, como uma empresa atualizada, com gerentes de ponta, que estão em consonância com o mercado, sabem que é importantíssimo a responsabilidade social. Ou seja, aquele dia que vocês vão fazer um trabalho voluntário, vão promover alguma ação social para a comunidade em torno, porque isso vai ser positivo para a imagem da empresa. Isso, posteriormente, acaba se transformando em dinheiro também, porque atrai cliente com a visão positiva da empresa. Então, vocês sabem disso. Então, o que o consultor oferece? Oferece conhecimento. Então, dentro dessa história hipotética e da sua empresa, que é um grupo de consultoria, na região que vocês atuam e com consciência social que vocês têm, existe uma associação de bairro e essa associação de bairro, ela quer fazer uma festa para o Dia das Crianças, tá certo? E aí tem um representante da associação de bairro que é o presidente da associação. E aí o que acontece? Essa associação de bairro, na festa do Dia das Crianças, precisa atender 400 crianças, beleza? Dessas 400 crianças, 250 crianças são meninas e 150 são meninos. Somou 250, 150, dá 400. Beleza, tá? Na festa que esse presidente da associação de bairro, que é uma ONG, quer fazer, ele pretende no Dia das Crianças, com que todas as crianças, cada uma das 400 crianças, ganhe um brinquedo. Todo mundo tem que ganhar um brinquedo. Não pode sair criança nenhuma sem nenhum brinquedo. Tem que, das 400, tem que ganhar um brinquedo. Beleza. Também nessa festa do Dia das Crianças deve haver uma festa. Isso já foi depois, será depois da pandemia. Passou, o coronavírus morreu, já era. Então vai ser lá para frente. Tá? Ele está planejando a festa pro Dia das Crianças lá de 2022. Beleza. Na festa deve haver comes e bebes. Só que as crianças são as crianças da comunidade, de famílias carentes, tá? Que estão em situação desfavorável socialmente, a maioria dos pais desempregados e tal. Então, as crianças devem ganhar presente e deve haver uma festa com comes e bebes gratuitamente. As crianças devem ter comes e bebes gratuitamente, porque é uma festa social, elas não têm condição de pagar pelos comes e bebes. Para ser uma coisa diferente, para animar essas crianças, essas famílias que estão desfavorecidas, no dia tem que ser uma festa animada. Então, devem haver brincadeiras nessa festa. Brincadeiras, vamos lembrar das brincadeiras de festa junina, tá? Lembra das brincadeiras de festa junina, a brincadeira de pescar peixe? Aí, se você pescar um peixe, você ganha um brinde, né? Do tomba-lata, você vai lá e joga a bolinha, se derrubar as latinhas tudo, você ganha um brinde. Né, da boca do palhaço, se acertar a bola na boca do palhaço ganha um brinde. Só para a gente se situar, tá? Então, nesse dia da festa, né, para ser uma festa animada, tudo ali e tal, devem haver brincadeiras para que essas crianças participem com seus pais, e as brincadeiras devem haver brindes. Veja, os brindes são fora parte dos brinquedos que eles ganham no final da festa, tá? Então, olha só o quesito da festa. Todo mundo deve ganhar brinquedo, deve haver comes e bebes gratuitamente, devem haver brincadeiras com brindes, tá? Beleza. E aí tem uma outra parte, eu vou colocar aqui embaixo, eu esqueci de uma parte aqui, que essa parte não pode faltar. Deve haver na festa, estou falando e digitando, aí vocês vão ver o texto. Deve haver na festa, tá, atrações artísticas.
Aí, o que seria atrações artísticas para a festa de criança? Bom, eu vou só dar exemplos. É claro que vocês são bem mais criativos que eu sei disso. Então, poderia ser palhaços, mágicos, grupos infantis, sei lá, cantando músicas infantis, sabe? Eu não sou muito criativo, mas vocês aqui são 10 aqui. O pessoal aqui, a criatividade vai lá em cima. Então, eu tenho certeza que o pessoal vai pensar bem melhor do que eu, tá? Então, deve haver na festa atrações artísticas. Já falamos de antemão. Não tem, bom, não sei como levantar esse valor, né? Eu aqui, aliás, até tenho ideia, porque é um trabalho que a gente sempre faz com os alunos. Né? Os alunos sempre levantam o planejamento, faz parte dessa parte da aula de funções de administração, tá? Mas, para finalizar, deve haver na festa atrações artísticas para as crianças, tá? Beleza. Daqui a pouco eu reforço tudo de novo que deve ter. Para fazer essa festa, o que o representante da associação de bairro, que é uma ONG, procurou vocês? Porque sabe que vocês têm trabalho social, além do trabalho de vocês que é remunerado na sua consultoria, vocês têm essa consciência social, né, sabe, da importância do trabalho social. E por que o coordenador da associação procurou vocês? Ele pediu para vocês, para o grupo de vocês, fazerem o planejamento dessa festa. Essa festa tem que ter um planejamento lógico, de maneira que, se ela fosse ser feita na prática, pudesse ser feita com o planejamento que vocês criarão. Então, qual é a ajuda que ele quer? Ele quer o conhecimento técnico de vocês. Ele está perdido. Ele quer fazer essa festa, ele quer realizar esse benefício para a comunidade dele, quer dar esse presente para as crianças da comunidade, só que ele está perdido, e aí, então ele procurou vocês, que são gestores com técnicas, com estratégias profissionais, e ele acredita que vocês vão conseguir formular o plano para essa festa acontecer. Aí o que ele falou para vocês? Ele falou o seguinte: ó, gente, eu preciso dessa festa para a gente fazer para o Dia das Crianças, tá bom? Qual que é o recurso que a associação tem? A associação tem um espaço físico que é o salão, onde pode se realizar a festa, e a associação tem R$ 200. Tá aqui na mão de vocês, o salão e os R$ 200. Realizem o planejamento da festa. R$ 200 e o salão para uma festa para 400 crianças, e a gente já sabe, essas crianças são crianças, não vão estar desacompanhadas, né? Vão estar pelo menos com seus pais aí, ou o pai ou a mãe, ou os dois. 400 crianças, numa festa onde todos devem ganhar brinquedos, 250 meninas e 150 meninos, festa com comes e bebes gratuitamente, porque são crianças carentes, ali de comunidade carente. Devem haver brincadeiras com brindes, os brindes devem ser gratuitos, e devem haver atrações artísticas, tá? Organizem-se em 2 grandes grupos de 6 pessoas, aí agora tem um grupo com 7 ali, ou 3 grupos com 4 pessoas, 2 com 4 e 1 com 5. E cada grupo desenvolva o planejamento para essa festa, um planejamento completo. Ou seja, na sequência desse desenvolvimento, no final, para a festa em si, eu quero que vocês me digam, dentro do que vocês criaram, onde que foi que aconteceu o planejamento, qual foi a parte de planejamento, na visualização de vocês, qual foi a parte de organização, como foi desenvolvida a direção e o controle dentro desse evento. Fácil ou fácil demais? Mais ou menos, né? É.